Você sabia que recentemente a China demoliu 15 arranha-céus? Ou que aconteceu um desastre em uma das maiores cidades dos Estados Unidos? Hoje vamos ver alguns dos mais caros e estúpidos erros de construção do mundo, que jogaram bilhões e bilhões de reais no lixo, ou pior, arriscaram a vida de milhares de pessoas. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães. Seja bem-vindo aos 6 megaprojetos que mais deram errado no mundo. Número 6. Leonard City. Nesse megaprojeto foram investidos 800 milhões de reais, que tinha como objetivo a construção de 19 arranha-céus para o uso comercial e residencial em Kunming, na China. Mas, segundo relatos, em 2012, o primeiro ano após o início da construção, a empresa responsável pelo projeto quebrou e acabou sendo comprada. Sem dúvidas, não foi um bom negócio. Com a exceção de 4 arranha-céus que foram entregues em 2015, os 15 arranha-céus restantes até chegaram ao topo, mas tiveram suas construções totalmente interrompidas em 2013 por motivos financeiros. E ao longo dos anos, eles acabaram sendo deixados de lado, até 2020, quando pela segunda vez o projeto foi transferido para outra empresa imobiliária, que comprou a propriedade e todos os direitos do empreendimento a fim de manter a continuidade do projeto. Mas, após uma pesquisa de mercado, descobriram que os prédios de 8 anos atrás não atenderiam mais à demanda do mercado e, pior, devido ao longo período que o projeto estava inacabado, os edifícios estavam inundando pela água da chuva, causando danos irreparáveis às fundações. Após repetidas demonstrações e avaliações, a demolição e a reconstrução foi a única opção viável para garantir a qualidade e a segurança do projeto. Essas imagens mostram o exato momento em que os 15 prédios são demolidos simultaneamente em menos de 45 segundos. De acordo com a agência estatal chinesa, foram usados mais de 4 toneladas de explosivos em 85 mil pontos de detonação. Mas todas as medidas de segurança foram tomadas. Os centros de comércios próximos foram fechados e os prédios residenciais foram evacuados. Além disso, o Departamento de Resgate de Emergência organizou equipes com 2.000 trabalhadores para que qualquer tipo de emergência pudesse ser atendida. E essa se tornou a maior demolição única da história da China. Número 5. A Millennium Tower. Esse arranha-céu residencial de luxo foi inaugurado em 2009 em São Francisco, na Califórnia, e quase custou 2 bilhões de reais. Com 260 metros de altura e 58 andares, o edifício Millennium Tower é o 6º maior da cidade e desde a sua inauguração se tornou uma referência em sofisticação e tecnologia. No entanto, o prédio vem apresentando sérios problemas. Atualmente ele já inclinou mais de 1 metro para o noroeste. Sem dúvidas, um estado crítico e muito preocupante. Engenheiros especialistas no assunto dizem que o problema é que a fundação da torre atinge apenas uma camada de areia e argila, em vez de chegar na rocha. Essa prática era até comum nessa região de São Francisco, porque a camada de rocha é muito profunda, mas esse tipo de fundação só é segura para edifícios menores e mais leves do que a Millennium Tower. Esse erro custou muito caro. Após o problema ser identificado pela primeira vez em 2016, uma solução foi desenvolvida com a promessa de estabilizar a fundação. Solução essa que custou 540 milhões de reais, quase 1/3 do valor do edifício. A antiga fundação consiste em uma base de concreto com 3 metros de espessura e cerca de 1.000 estacas de concreto armado, que perfura o solo cerca de 27 metros até a camada de argila mole.
O plano proposto envolve a instalação de mais 52 estacas de concreto, mas cada uma com 1 metro de largura, pesando aproximadamente 6 toneladas e perfurando 76 metros abaixo do solo até a camada rochosa. Em março de 2021, as equipes começaram a cavar para instalar as estacas, mas algo inesperado aconteceu. A Millennium Tower começou a afundar e inclinar mais rapidamente. A construção teve que ser interrompida em agosto do mesmo ano, depois que o prédio assentou quase 3 centímetros em poucas semanas. Enquanto as obras estavam paralisadas, os engenheiros buscaram formas de diminuir os danos antes que as obras fossem retomadas e conseguiram. A reforma foi finalizada em 4 de abril deste ano, mas os dados de monitoramento mostram que o edifício continua afundando e o problema continua sob investigação novamente. Número 4. Usina Nuclear Olkiluoto 3. Com o objetivo de aumentar ainda mais a produção de energia nuclear e diminuir o uso do carvão, a Finlândia decidiu construir uma terceira usina nuclear, mas dessa vez mais moderna e bem mais eficiente que as suas primeiras unidades, que já funcionam há mais de 4 décadas. A usina pretende aumentar a produção de energia nuclear do país em quase 60%. Quando finalizada, será o maior reator nuclear na Europa e o primeiro reator pressurizador do continente. A construção desse terceiro reator começou em 2005 e foi o primeiro reator nuclear construído por um país ocidental em 15 anos. Por mais que a empresa responsável expressasse que o Olkiluoto 3 fosse o primeiro reator pressurizador do mundo a entrar em operações comerciais, o projeto atrasou 14 anos em relação ao cronograma original, devido a imprevistos na construção. Os componentes nucleares levaram anos para serem instalados. Disputas de negócios entre os parceiros, problemas na cadeia de suprimento e má gestão fizeram com que o projeto ficasse esquecido por anos, resultando em um aumento de 43 bilhões de reais acima do orçamento. De acordo com especialistas, parte do problema é que ninguém tinha construído um reator nuclear há um tempo. Além disso, os empreiteiros não estavam preparados para os padrões exatos necessários para a construção de um reator nuclear seguro. A fundação de concreto foi encontrada irregular logo após sua construção, então teve que ser refeita. Algumas partes metálicas do reator não estavam sendo forjadas corretamente, e os soldadores do projeto não foram informados das práticas adequadas antes do início da construção. O planejamento também foi um problema para o projeto. A documentação e falta de aprovação regulatória levaram anos para serem resolvidas devido às preocupações associadas às usinas nucleares. Se não bastasse tantos problemas, após a empresa receber as permissões necessárias e começar os testes de energia no final de 2021, em maio deste ano, foi encontrado um material estranho no reaquecedor a vapor da turbina, exigindo inspeção e reparos que durarão até o final de julho. O projeto, que inicialmente custou 16 bilhões de reais, graças aos atrasos, já está estimado em um custo total de quase 60 bilhões, aproximadamente 4 vezes mais o preço original, e segue aumentando. Número 3. O túnel ferroviário de Hallandsås. Em 1975, o sistema logístico, principalmente ferroviário da Suécia, não estava suprindo a demanda, e para resolver esse problema, foi desenvolvido um grande projeto, que seria responsável por atualizar toda a linha ferroviária da costa oeste de Gotemburgo a Malmö para a via dupla. E uma das partes mais importantes do projeto foi a atualização da ferrovia de via única na montanha de Hallandsås, que representava um gargalo significativo para todo o sistema ferroviário da região. Mas como último projeto,
Esse também acabou saindo dos trilhos e chegou a ser suspenso 2 vezes. As obras começaram em 1992 e a estimativa de conclusão era de apenas 3 anos. Na primeira tentativa, os problemas surgiram quase que imediatamente. A água subterrânea começou a vazar das rochas assim que a construção começou, e em volumes muito maiores do que o esperado. Além de que a máquina responsável pela perfuração do túnel não era considerada adequada para o local. Então, após 30% da escavação, acabou quebrando, o que fez com que a empreiteira responsável desistisse do trabalho em 1995. Contudo, a nova empreiteira não saiu muito melhor, pelo contrário. O vazamento excessivo de água e o uso incorreto de selante para a vedação, que possuía um alto teor de um componente tóxico, acabou deixando os trabalhadores doentes, matando os peixes e o gado próximos aos córregos vizinhos. O resultado foi a parada total das construções pela 2ª vez, e a empresa responsável acabou enfrentando acusações criminosas por todo o ocorrido. Muito tempo depois, a construção recomeçou. No entanto, o projeto ainda nem estava na metade e a escavação teve que continuar lenta devido a alguns leitos rochosos delicados que precisam de mais cautela na perfuração. Por todos esses motivos, o túnel ferroviário de Hallandsås só foi concluído em 2015, 20 anos depois do planejamento, e o seu valor, que inicialmente era de 500 bilhões, acabou custando 10 vezes mais ao governo sueco. Foram investidos mais de 5 bilhões de reais. Número 2. Substituição do vão leste da Ponte da Baía de São Francisco, Auckland. Essa ponte permite que mais de 27 milhões de veículos se conectem entre Auckland e a ilha Yerba Buena anualmente. Uma ponte tão longa assim tem que ser segura. Milhares de pessoas passam por ela diariamente. Mas em 1989, um terremoto de 6,9 graus na escala Richter acabou destruindo parte da ponte. Devido ao ocorrido, as autoridades da cidade não tiveram escolha a não ser tornar a ponte segura novamente. No entanto, foi decidido que reformar e reparar os danos seria bem mais caro. Por esse motivo, foi realizado um concurso para um novo projeto de ponte. Uma década depois, o novo projeto foi finalmente estabelecido. A ideia era fazer a substituição de todo o vão leste para uma ponte auto-ancorada, que parecia ser a melhor opção. Mas estavam enganados. A complexidade desse tipo de ponte acabou sumindo com o dinheiro. As hastes de estabilidade geralmente quebravam, exigindo reparos ou refabricação. Partes da estrutura ficaram desalinhadas, gerando riscos ainda maiores de falhas em terremotos. Tudo isso só foi corrigido depois de longas investigações e várias correções caríssimas, que acabaram tornando a substituição do vão leste da ponte o projeto de infraestrutura mais caro já projetado na Califórnia, levando 11 anos para ser concluída. O custo total da ponte e suas múltiplas falhas ainda é desconhecido, mas em 2019 foi estimado em mais de 38 bilhões de reais. Isso é cerca de 7 vezes o lance original de pouco mais de 5 bilhões. Número 1. Hotel Horman. Em 2004 foi anunciado a construção do Las Vegas City Center, um condomínio de luxo de alto padrão, localizado no centro de Las Vegas. Ele prometia uma experiência completa, incluindo um shopping center e todas as conveniências necessárias para o dia a dia. Um dos seus principais empreendimentos seria a construção do Hotel Horman, um edifício misto de 137 metros de altura, que serviria como prédio residencial e hotel com vista para a área mais nobre da cidade.
Os custos desta construção foram estimados em 1,5 bilhões de reais, mas quando ainda estava na metade, foi interrompida para sempre. Em 2008, um ano após o seu início, o engenheiro estrutural do projeto encontrou defeitos estruturais críticos no prédio. Os reforços de aço que deveriam estabilizar os 49 andares foram instalados incorretamente, e os relatórios da construtora estavam sendo falsificados para esconder o erro. Foram mais de 60 relatórios fraudados. Para tentar contornar essa situação, os proprietários do Harmon envolveram o prédio com vidro refletivo e o venderam como espaço publicitário. Mas em 2011 surgiram relatos de que o hotel não estava preparado para um terremoto e poderia cair devido aos problemas estruturais. Como medida de segurança, os proprietários anunciaram a demolição do prédio o mais rápido possível. Devido à proximidade de outros edifícios, ele teve que ser desmontado andar por andar, aumentando o prejuízo em mais de 60 milhões. No total, o Hotel Harmon custou mais de 2,5 bilhões de reais, sem nem mesmo ser usado ou aberto ao público.